Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Esta é a jornada BET Online. É um prazer tê-los conosco neste segundo dia. Estamos muito felizes por realizar este evento e levar um pouquinho da BET Educar para a casa de vocês. Este evento não poderia ser realizado sem o apoio de uma série de parceiros e patrocinadores muito comprometidos com a educação. A eles nós agradecemos por confiarem e acreditarem neste evento. Bom, se você já participou ontem, já sabe do concurso que a BET Educar está realizando nessa jornada. Mas se este é o seu primeiro acesso, deixa eu te atualizar para que você veja como é interessante participar. O concurso Minha Jornada de Aprendizagem na Jornada BET Online, que é oferecido pela EduInfo e BET Educar, vai selecionar a melhor frase que traduza a experiência de aprendizado que vocês tiveram durante o evento. Para participar, basta acessar o QR Code que aparece aqui ao lado, preencher o formulário de inscrição e criar uma frase com no máximo 250 caracteres. O prêmio para a melhor frase será um notebook Samsung Chromebook 4. Não deixe de participar. Já pensou ganhar um notebook novinho para aprimorar ainda mais as suas atividades remotas? Então aproveite, o QR Code já está aí na tela. Muito bem. Ensino híbrido é uma metodologia que combina momentos síncronos e momentos assíncronos, ou ainda atividades em que os educadores e estudantes estão interagindo ao mesmo tempo, com atividades nas quais cada estudante está aprendendo individualmente ou em pequenos grupos. Com a pandemia, muitas experiências foram propostas pelas escolas, e nesta sala hoje nós vamos debater conceitos e práticas relacionados a esse tema. Então agora nós damos início à primeira programação do dia. O tema é Modelos Flexíveis e Metodologias Ativas. Como mediador deste debate, nós teremos o Leandro Holanda, que é o cofundador da Tríade Educacional. Como palestrantes, nós teremos o professor José Moran, docente da USP, e o Paulo Tomazinho, que é consultor e pesquisador da Meta Aprendizagem. Sejam todos muito bem-vindos e agora, Leandro, você conduz. Obrigado, Marcelo. Bom, uma boa tarde para todas, para todos que estão nos assistindo. Eu sou o Leandro Holanda, sou um homem branco, estou de óculos, tenho um nariz grande, tenho um fundo com armário atrás, para quem também estiver acompanhando pelo áudio. E é um prazer poder mediar essa conversa entre o professor José Moran, que já foi meu professor, alguém que eu admiro muito, e o Paulo Tomazinho também, que é alguém que faz um trabalho muito importante em educação, também já tive a oportunidade de assisti-lo e admiro muito o trabalho dele. E num tema que é muito importante para a gente nesse momento, né? Então, aqui na verdade a gente vai trazer duas temáticas, né? Modelos flexíveis e metodologias ativas. E no momento que vivemos, que estamos lidando com uma complexidade do próprio entendimento dos conceitos, das pesquisas que eram realizadas antes, né, da pandemia, muitas adaptações por questões de logística, para que a educação continue acontecendo, eu acho que é muito pertinente, acredito que é muito pertinente essa discussão que a gente vai trazer aqui entre o professor Moran e o Paulo Tomazinho. Então, eu queria agradecer a todos e já pedir que vocês participem trazendo questões. Acho que mais importante, a gente já conversou aqui antes, o mais importante desse momento é que exista troca, né? A gente está aqui conectados ao mesmo tempo, estamos conectados e podemos conversar. Então, coloquem perguntas e a gente vai respondendo ao longo dessa sessão, tá? Bom, eu vou passar a palavra para o professor José Moran, e para que ele faça suas considerações iniciais. Professor. Boa tarde, Leandro, Tomazinho, um grande prazer estar aqui, boa tarde a todos. E a gente vai fazer um bate-papo, não uma exposição formal. Estamos falando de modelos flexíveis, e o modelo flexível online, ele coloca as pessoas um pouco no mesmo lugar, de forma síncrona, todo mundo querendo participar. Então, é esse o espírito. O tema
é sumamente interessante. É modelos flexíveis e metodologias ativas. Se algo aprendemos neste último ano, já estamos fazendo a segunda BET online, é flexibilidade. Antes íamos a um evento lá no local, agora fazemos online de várias formas, cada um do seu lugar. Então, se algo aprendemos, foi flexibilidade. Trabalhar a escola em espaços assíncronos, síncronos, colocado em plataformas, usando aplicativos, e é uma parte dos nossos alunos tentar chegar de forma um pouco mais simples, via WhatsApp e às vezes via material impresso. Então, esse é o espírito, não só na educação, como a flexibilidade se deu em tudo na vida, o delivery, a entrega, agora o presencial também, seja nas compras, nos serviços, no trabalho. Então, a flexibilidade é a palavra-chave daqui para frente e neste momento. E flexibilidade não significa anarquia, não significa bagunça, significa misturar as melhores possibilidades. Então, flexibilidade é um conceito onde você mistura, mescla, integra e flexibiliza. Flexibiliza significa que você adapta a cada situação. E creio que mais do que o modelo em si, o importante é a cultura que está por trás, os modelos mentais que exigem que gestores e docentes pensem de uma forma mais aberta, de uma forma mais arrojada, de como dar conta de cenários que mudam rapidamente. Fomos para o remoto, nos acostumamos no que era provisório no remoto, fomos para o híbrido no sentido de uma parte dos alunos em sala de aula, outra parte em plataformas digitais, os que podiam, e agora temos que pensar que flexibilidade não é só o presencial e online. Flexibilidade significa redesenhar a escola, a universidade como um todo, redesenhar o currículo. Ele tem que ser flexível, significa que o aluno pode fazer escolhas, algumas áreas, algumas matérias são mais estruturantes, mas as escolhas do estudante devem ser maiores. Depois dessas escolhas, o docente ele pode trabalhar mais as estratégias, as metodologias, a avaliação, os espaços, as várias soluções tecnológicas, tanto sozinho como integrado com outros colegas. Então, da questão da flexibilidade também no planejamento, no desenho, no acompanhamento e na avaliação dos estudantes. Então, são modelos novos que nós temos que recolocar. Então, não essa ideia de envolver mais os estudantes, isso é metodologias ativas, de adaptar a situações complexas e de fazer isso com qualidade, onde os estudantes se sintam protagonistas, eles coloquem a mão na massa, os ajudemos a refletir, trabalhemos com três pilares nesta flexibilidade. Os percursos individuais, os itinerários que cada aluno possa fazer e escolher, os percursos intensamente participativos em grupo, onde eles experimentam situações concretas, mediadas pelo professor, desenhadas a quatro mãos pelo professor e depois com eles, com trabalhar por projetos, problemas de forma gamificada. E o terceiro pilar é ter tempos específicos de mentoria, de orientação, em que você vai
de uma área de conhecimento para uma visão muito mais ampla de propósito, de pensar, projetar teu futuro, de ver em que isto que você está aprendendo te ajuda a entender o todo e trabalhar tanto intelectual como socioemocional como ético na dimensão presente e na dimensão futura. Então, esse é um pouco o horizonte de trabalhar o conceito da flexibilidade, que é muito mais um modelo mais mental hoje, onde que está o problema da mudança. Metodologia ativa é uma mudança de estratégia dos docentes, em que realmente eles têm que falar menos, deixar muitos materiais preparados antes, aula invertida, e trabalhar mais com projetos e começar a redesenhar nossos currículos, espaços, avaliação, pensando em uma escola como uma comunidade de aprendizagem. Então, é um grande desafio que todos nós temos. As escolas estão se transformando, mas ainda muito lentamente. Paulo. Professor, obrigado. Vou passar agora para o Paulo Tomazinho fazer, então, as considerações iniciais dele. Paulo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Leandro, boa tarde, Moran, grande amigo, a gente conversou para alinhar um pouco isso. E, assim, o que eu enxergo justamente o professor Moran foi muito preciso na fala dele, essa questão da importância da flexibilidade. Eu enxergo que o primeiro ano pandêmico, vamos dizer assim, que foi 2020, foi um ano difícil. Foi um ano difícil de muita experimentação, de muito teste. O ano 2021 está se caracterizando um ano complexo. O ano complexo ele é diferente de ser um ano difícil, porque são outros desafios. É justamente o desafio, em alguns lugares do país já estamos com isso, de parte dos alunos presenciais e parte dos alunos remotos. E isso é uma coisa completamente nova, né, nesse cenário. Tem também a questão dessa expectativa e a realidade. Todos vocês concordam comigo que talvez no final do ano de 2020, a grande expectativa para o ano de 2021 era com a vacina, com a queda da epidemiologia, que a gente pudesse ter uma sala de aula, ou seja, voltar, entre aspas, ao normal da sala de aula 100% presencial, com os alunos presenciais, da forma, né, como a maioria entende educação e historicamente. O que acontece foi a realidade que mostra que é uma questão de logística, de questão, né, de distribuição e, obviamente, de operação para vacinar toda uma população, para que a gente possa ter uma imunidade de rebanho, vamos dizer assim, com 60%, 70% da população vacinada. Precisa ser tão cético quanto eu, basta olhar os dados, a gente pode projetar, portanto, um cenário de bastante incerteza. Incerteza quanto à epidemiologia da doença, incerteza quanto, justamente, ao modelo, né, de ensino e aprendizagem. Nesse ponto, nós podemos caracterizar assim: a única certeza é que nós estamos num momento de extrema incerteza. E um momento de extrema incerteza em tudo. Incerteza em eficiência desse processo de ensino e aprendizagem. Será que esse ensino está sendo traduzido em aprendizagem para os alunos? Será que, né, nós não estamos ensinando muito e os alunos aprendendo pouco? E será que eles não estão aprendendo pouco justamente porque queremos ensinar muito, né? E o fato é que nesse cenário de incerteza, todos viramos novatos. Não importa, na verdade, a titulação, o tempo de experiência, com um cenário completamente novo, todos viram novatos. E como que o novato aprende? O novato aprende por experimentação, tentativa e erro. Óbvio, uma leitura, uma bagagem, ele pode ajudar a facilitar essas decisões. Mas, na verdade, aí caracteriza a experimentação justamente o tema dessa nossa conversa, flexibilidade. Ou seja, vai se dar melhor quem mais rápido experimentar, criar situações de experimentos, estou falando prática didática, colocar isso em prática, ou seja, fazer isso com seus alunos, seja presencial, remoto ou combinado, para ver o resultado e aprender com isso. Quanto mais rápidos testar, executar, criar, testar e aprender, testar, criar, aprender, mais rápido girar essa roda de inovação, assim como as empresas mais inovadoras do mundo, na verdade, quanto mais rápido girar esse processo, mais adaptável, mais fácil vai ser essa adaptação. E o que caracteriza isso? Justamente o que o professor Moran comentou, a flexibilidade, né, nesse processo. Então, veja só, eu coloquei 3 frases para a gente poder delinear essa nossa conversa, 3 reflexões, né? Ensinamos muito e os alunos aprendem pouco. E aí, como eu já disse, será que eles não aprendem pouco justamente porque ensinamos muito? Entra justamente, concordando com o professor Moran, nessa questão de repensar currículo. Por outro lado, ensino nem sempre significa aprendizagem. Eu gosto de caracterizar que nós temos 2 tipos muito distintos de professores. Profissionais do ensino
E o profissional de ensino tem uma característica muito interessante. Ele está preocupado em ensinar, em transmitir, em informar, né? Em dar aula. Se acontece aprendizado ou não a partir daí, é problema do aluno. E aí tem o profissional do ensino, tem essa característica do locus do controle externo. Tudo é culpa dos outros. É culpa da instituição que não dá condições, é culpa do aluno, que é essa geração, é culpa da família que não educou o aluno, é culpa do governo que não dá salário, não dá condições, tudo isso. Sempre a culpa de não transformar ensino e aprendizagem é externa. Isso em neurociência nós chamamos de locus de controle externo. Já temos outro grupo, que é profissionais da educação, que eu espero, ainda somos minoria, mas eu espero que a gente aumente essa massa, que são profissionais que ele já entendeu que o seu trabalho não é só ensinar, mas é justamente a transformação do ensino em aprendizagem. E para isso, ele olha o seu trabalho e percebe que não está tendo aprendizagem nos alunos, seja presencial, remoto, o que for, não é só agora, antes também, a gente pode olhar que esse profissional ele se incomoda, o profissional da educação se incomoda. E ele fala, isso em neurociência nós chamamos de locus de controle interno. Ou seja, o que eu posso mudar, o que está no meu controle para mudar, para que eu possa tentar, pelo menos, fazer algo diferente para transformar ensino e aprendizagem. E aí, de novo, a importância da flexibilidade, da experimentação individual de cada professor. Portanto, essa questão então, da consciência pedagógica e da fluência didática é importante nós trabalharmos isso, debatermos isso. E o terceiro ponto é a avaliação, como o professor Moran também chamou atenção, que eu tenho uma clareza muito grande comigo. Nota é um indicador ruim de aprendizagem. Então, eu acho que nós temos que entender, e como nação, como país, como classe, entender e jogar abaixo o que eu chamo de ditadura da nota. Por quê? A nota é um excelente indicador de reprodução no instrumento de avaliação chamado prova ou teste, que não é o melhor instrumento também para medir a aprendizagem. Tá? O conceito hoje moderno e vigente de aprendizagem é mudança de comportamento. E uma nota e uma prova não muda, não mede justamente essa mudança de comportamento, principalmente das formas clássicas, né, de avaliação de prova, né, de prova e de teste, de testagem, de provar. Né? Então, com isso, Leandro, eu dou tempo para a gente poder ver o que o público tem de perguntas também e, obviamente, ter essa oportunidade, né, de ter essa conversa, com esse debate, esse diálogo com você e com o professor Moran. Obrigado, Paulo. Bom, pessoal, então está aberto aí para que vocês possam postar as questões de vocês para movimentar esse debate. Então, aguardamos aí questões de vocês. Mas enquanto vocês estão aí pensando nas questões que vocês vão trazer para a gente, eu também queria trazer uma. O professor Moran, ele tocou num ponto muito importante, que é a questão da cultura, né? E é um ponto que eu acredito muito que a gente tem que construir, a gente deve olhar para essa construção a longo prazo, né? Porque muitas vezes a gente se relaciona com metodologias ativas por meio de práticas isoladas, né? Então, eu tenho ali uma sequência didática, eu tenho uma longa sequência didática, e aí eu tenho ali uma dinâmica no meio dessa sequência que me dá essa sensação de estar trabalhando com metodologias ativas, enquanto, na verdade, eu estou ali com uma prática isolada. E aí eu queria que vocês trouxessem, então, como vocês acreditam que as escolas podem construir essa cultura por um olhar para esses modelos flexíveis, como o ensino híbrido, que é um modelo, né, que a gente olha bastante, mas existem outros, e também pensando com foco em metodologias. Então, como contribuir para essa construção de cultura? Eu vou começar com o professor Moran e depois passo para o Paulo. Bom, a cultura se constrói debatendo, insistindo, mostrando, perseverando. A cultura, pensem um pouco como nossas mães nos ensinaram os hábitos de higiene quando éramos pequenos. Não é só falar uma vez, não é só mostrar uma vez, é insistir, é criar hábitos. Então, essa nova cultura significa habituar-se, por exemplo, a experimentar, habituar-se a avaliar aquilo que nós estamos testando quando temos inúmeras possibilidades. Vejam, eu comparo um pouco a escola ao que era, por exemplo, ir a um mercado em lugares ou em países, por exemplo, que
que tinham poucas escolhas. Vamos falar um pouco no começo dos países, sei lá, de Cuba, depois da Revolução, quando você tinha poucas opções. Você ia no supermercado e eu lembro que as pessoas diziam, você tinha um sabonete, você queria um sabonete, só tinha uma marca, você queria um qualquer coisa, um pão, tinha e compara isso com a possibilidade hoje de escolhas quando você entra num grande supermercado, num hiper, que você tem tantas alternativas que você fica um pouco na dúvida quais são as melhores escolhas, a melhor combinação entre preço, benefício, saúde, se é orgânico, não é? E quando nós estamos falando de flexibilidade, hoje é pensar uma escola além dos muros, além dos espaços, uma escola integrada com o mundo, que traz problemas reais. Então, criar essa cultura é desenhar, primeiro mentalmente, coletivamente, esse modelo de uma escola que ela é aberta e que ela pode fazer escolhas. E a escolha não é feita só pelo gestor e pela equipe dirigente, são escolhas um pouco de toda a comunidade escolar. Essa mudança de cultura ela é mais difícil, porque nós sempre decidimos de cima para baixo. E a cultura atual da flexibilidade é trabalhar as possibilidades de que todos possam contribuir. Como gestor, o gestor tem um papel importante de liderança, mas quando você envolve os melhores também professores que já estão fazendo experiências bem interessantes, se junta numa equipe de inovação, inclui grupos de estudantes também no poder de decisão, traz também alguns pais ou organizações que apoiam a escola junto nesse desenho, você vai criando cultura. Começa por algumas formações, começa também por a questão do debate, um processo de design thinking, como muitas instituições fizeram. Começa também por fazer pequenas inovações em pequena escala, experimentando algum modelo em um curso pequeno para depois aplicá-lo em grande escala. Trabalhar a cultura agora no curto prazo, quer dizer, no que podemos fazer agora nestes primeiros meses que ainda estamos em uma grande crise e um empobrecimento, como podemos fazer uma educação de qualidade a um custo razoável, mas tem outra visão de médio prazo, aonde nós vamos chegar com tudo isso e experimentar possibilidades, avaliar e trazê-las em conjunto. Então, sem isso, nós vamos fazendo assim técnicas, vamos misturar algumas possibilidades, mas no fundo não vamos mudar muito. E eu fiquei preocupado quando muitas escolas ou algumas escolas voltaram do remoto para o presencial, mesmo que parcial. Eu imaginava que já estivessem fazendo coisas mais diferentes. Parece que voltaram um pouco para a sala de aula para dizer, ufa, que legal, agora vamos lá, estamos já num terreno conhecido. Nós estamos num terreno conhecido, mas se tivermos essa abertura mental, nós vamos fazer coisas muito diferentes, no presencial e no online. Mesmo muitos modelos síncronos que estão acontecendo são meio idiotas. Ficar dando aula presencial para uma parte dos alunos expositiva e outros na plataforma, tem que ser coisa muito curta. Você tem que envolver muito mais em atividades em grupos, às vezes misturando os alunos do presencial e do online, outras vezes trabalhando em atividades separadas, outras vezes com modelos, com propostas não necessariamente síncronas, que acho que é um modelo um pouco difícil de implementar de verdade, e podíamos combinar enquanto estivermos assim ainda precariamente voltando, combinar atividades mais assíncronas no online e mais síncronas no presencial ativas. É a minha sugestão.
Muito bom, professor. Eu vou começar com as perguntas. Paulo, você quer fazer algum complemento aqui na fala do professor sobre essa questão? Não, está perfeito. O professor Moran tem a avançar? capacidade de sintetizar e ter a suficiência descritiva de todo o pensamento, toda a resposta. Perfeito. Perfeito. Então, eu tenho muitas perguntas entrando aqui. Eu vou começar com a da Caroline para o Paulo Tomazinho. Então, a Caroline, ela pergunta o seguinte, calma aí que a pergunta dela saiu da minha tela, agora voltou. Como auxiliar o professor a deixar de ser um profissional do ensino e se tornar um profissional da educação, né, da aprendizagem, como você comentou? Perfeito, vamos lá. Caroline, obrigado pela pergunta. Então, veja só, questão, como falei, para o sinal do ensino que eu caracterizei para o sinal da educação, a principal ponto que tem aqui é uma questão do comportamento. Então, é um modelo mental, mindset, né? Mind, mente, set, configuração. E, obviamente, qualquer grupamento humano, qualquer grupo de pessoas, qualquer grupinho que você encontra ali, provavelmente na tua família vai ter isso. Você vai ter aquela pessoa, aquela tia, aquele sobrinho, enfim, aquele tio, que reclama de tudo. Tudo é motivo de reclamação. E tem aquele que, puxa, como que eu posso resolver, né? Mais resolutivo. Infelizmente, quando a gente olha isso em termos globais, né, em termos de populacionais, a maior parte das pessoas tem, por algum motivo, esse mindset de locus de controle externo, né? De sempre tentar culpar o outro. E, obviamente, tem uma pequena parte que tem esse locus de controle interno. Isso em qualquer profissão, qualquer agrupamento, tua família. Talvez uma família com 2 filhos pode ter um filho que tem locus de controle interno e outro locus de controle externo. Isso é bastante característico. Quando a gente traz, obviamente, o professor, ele faz parte da sociedade, é um ser humano. Então, a gente tem essas mesmas representações também na classe, né? Na nossa classe aqui de docentes e professores. Então, não tem nada errado nisso, em absoluto, tá? Mas aí o que acontece? A tua pergunta é, como que eu posso pensar esse profissional do ensino e ter um comportamento talvez um pouco mais de um profissional da educação, preocupado na transformação de ensino em aprendizagem, no resultado, né? Ou seja, ele é ético o suficiente para entender que não basta apenas ensinar, ele ensina, aprender é um verbo transitivo indireto, não é isso? Ou seja, eu ensino, mas a aprendizagem ela não significa que se eu ensinei ele aprende. E os dados, né, de provas padronizadas estão aí. Se a gente pegar 95% dos concluintes de ensino médio do Brasil não têm proficiência em matemática. E a gente pode dizer que eles não tiveram ensino de matemática? Não podemos. Eles tiveram ensino de matemática, fizeram provas de matemática, tiveram aulas de matemática, portanto ensino. Mas esse ensino não foi traduzido em aprendizagem. E para tentar ser, então, mais pragmático na resposta da tua pergunta. Como transformar um profissional do ensino em um profissional da educação? Eu acho que o primeiro ponto é aumentar a consciência pedagógica. Ele tem que entender que é mudança de comportamento, então é difícil demais mudar o comportamento das pessoas. As pessoas têm que ter essa mudança interna. E quando que você tem uma mudança interna? Quando você tem uma consciência mais elevada. Eu, no meu trabalho teórico, meu trabalho com meus clientes, nas universidades, nas escolas que me contratam, eu gosto de trabalhar esse conceito chamado isso de consciência pedagógica. E são 2 pilares. Aumentar a consciência pedagógica e aumentar a fluência didática. O que é uma fluência didática? É o professor poder escolher a melhor metodologia, a melhor ferramenta, como um nativo, sabe, fala uma língua estrangeira, sem ter que pensar, sem ter que ser dolorido, sem ter que dar muito trabalho. Infelizmente, a maioria das metodologias ativas que nós temos hoje, ele tem muito trabalho prévio, tem muita preparação prévia. Então, eu gosto de trabalhar com coisas mais práticas, baseadas em neurociências, baseadas em ciências da aprendizagem, mas que o professor possa temperar uma aula, o professor do ensino, possa temperar uma aula em 1 minutinho no início da aula, com um quiz, por exemplo, de verdadeiro e falso, sobre o que ele ainda vai trabalhar na aula. Tá? Eu estou falando o quê? Obviamente dá para aprofundar o porquê isso funciona em termos neurais, em termos de neurotransmissores, e principalmente o porquê funciona. Né? Mas se ele começar em 50 minutos de aula, 5 minutinhos, usando estratégias didáticas assimétricas, que é o que eu gosto de chamar, 1 minutinho no início da aula, para chamar a atenção, ganhar o interesse do aluno, fazer a liberação de noradrenalina, foco, atenção, sabe? Exatamente como um diretor de série faz no início de uma série, exatamente como um designer de games faz para viciar, entre aspas, o jogador ali o tempo todo, tá? Aí o que acontece? Você tem aí 1 ou 2 minutinhos no meio da aula, que é para poder manter essa atenção, continuar com esse interesse. E 1 ou 2 minutinhos no final da aula para
consolidar o armazenamento dessa memória, facilitar depois a recuperação desse aluno, sabe? Então, veja, um professor, um profissional do ensino, já faz aula como ele está, mas se a gente capacita ele com estratégias muito simples, ele entende o porquê pedagógico e estratégias muito simples para início, meio e fim de aula, ele começa a experimentar. E essa experimentação ele percebe, puxa, esse negócio, meus alunos estão mais engajados aqui, olha, meus alunos estão mais interessados aqui, meus alunos estão perguntando, olha que interessante, refletiu em nota, refletiu em aprendizagem, e aí a gente vai, como um processo, exatamente como mudança de cultura, como o professor Moran falou, a gente vai trabalhando isso e tendo essa possibilidade, né, de evolução do profissional do ensino para o profissional da educação, a hora que você aumenta a consciência pedagógica e aumenta a fluência didática desse professor. Muito boa, Paulo. Eu concordo muito com o que você disse. Acho que a experimentação ela é fundamental, né? Porque a gente também está sendo, né, como professores, e aí me coloco como professor também, dou aula na universidade, a gente está sendo atacado o tempo todo com coisas que parecem ser muito simples, né? Muito fáceis e eu acho que ele é uma porta de entrada, né? Como você comentou, a gente começa por questões mais fáceis até que é um processo de experimentação e que isso vai se tornar orgânico, né? Então, a experimentação ela é fundamental mesmo para que o professor entenda que talvez aquilo que ele leu e viu, alguém facilitou porque já experimentou, já viveu, né? E aí depois, quando eu vou viver, talvez alguns processos são mais simples, outros são mais complexos, mas só a experimentação vai fazer com que você entenda isso, né? Acho que é o caso da sala de aula invertida, né, por exemplo. Quem já aplicou e já tem essa fluência, fala, nossa, é fácil aplicar a sala de aula invertida. Quem nunca aplicou parece um bicho de 7 cabeças. Então, acho que tem uma questão da experimentação que é muito importante para que isso funcione. Muito boa a tua colocação, parabéns, Paulo. Professor, eu vou trazer uma outra questão aqui, que é uma questão do Ed Carlos, tá? Então, e aí, eu acho que essa questão vale para vocês dois debaterem. Então, eu vou trazer primeiro para o Moran e daí o Paulo pode complementar se tiver o que complementar, né, Paulo? Então, tendo em vista o cenário pandêmico e as mudanças que estamos sofrendo, redesenho do currículo, novas formas de se conceber a educação e metodologias ativas, como podemos fazer um processo de avaliação, aí somativa e qualitativa, de uma forma que o ensino tenha uma flexibilidade? Olha, se falamos de flexibilidade, nós temos que começar a pensar o que queremos fazer com essa flexibilidade, que as pessoas aprendam, que as pessoas se envolvam, que elas se motivem, que elas encontrem significado, encontrem onde aplicar, que encontrem sentido para a vida, enfim, que desenvolvam as competências. Então, se queremos que isso aconteça, a avaliação é por onde devemos começar. Quer dizer, o que queremos conseguir? É tudo isso? Então, como é que vamos avaliar se estamos propondo e conseguindo o que nos propomos? Então, a avaliação, ela sempre está sintonizada um pouco com a proposta que queremos. Como fazer essa avaliação? Fazendo um planejamento reverso, indo um pouco para o final, o que queremos, os objetivos, e aí desenhando as estratégias, vendo que conteúdos também podem ser trabalhados, um pouco as metodologias. E só que a avaliação, ela envolve todos os momentos. A avaliação, ela envolve quem é esse aluno, o que ele já sabe. Então, é uma avaliação diagnóstica, não é só no final. O que ele já conhece. Eu tive alunos muitas vezes que saíam do ensino médio junto com alunos que tinham 35, 40 anos, misturados na mesma sala. Eu dizia, como que eu posso trabalhar o mesmo pressuposto, partir do mesmo lugar, se eles estão em lugares diferentes? Um está saindo do ensino médio, muitas vezes muito conteudista, e outro já tem uma experiência de vida. Então, trabalhar, primeiro, a avaliação, onde que está esse aluno, o que ele já conhece, quais são as lacunas, aí usar algumas estratégias de olhar, de plataformas
que usam alguma inteligência artificial para diagnosticar onde que está esse aluno, quais são as falhas, como é que ele aprende. Então, essa é a primeira avaliação, que é o contato com o aluno, conhecê-lo. Há um segundo momento, que é ao desenhar a quatro mãos algumas estratégias. Pode ser trabalhar com projetos, e tudo isso vai ficando num portfólio. Eu vou acompanhando, visualizando e criando formas de devolver, fazer feedback, sempre que possível, imediato. É isso que hoje as pessoas esperam, um feedback imediato. Está numa aula, o professor tem que checar, isto aqui está fazendo sentido, fazer algumas perguntas, sei lá, no Google Formulários, ou através do Mentimeter, do UCLAP, qualquer recurso destes, o tempo todo estar checando se o que se está propondo o aluno está primeiro entendendo, está se engajando, e depois se está aprendendo. Então, a avaliação mais assim imediata, e a processual é aquela que vai se registrando passo a passo, que te permite uma visão diacrônica, como ele estava em fevereiro, como está agora em maio, como estará em junho, no final do semestre. Então, avaliação processual. E nessa avaliação você faz a quatro mãos. Os estudantes também se avaliam nos seus trabalhos, principalmente em projetos, em grupos, e você cria também as narrativas de cada estudante, de como é que ele se percebe nesse processo. Então, não podemos fazer uma avaliação única, só no final, com uma prova, em modelos flexíveis. Você vê que o processo de avaliação é muito mais complexo, como tudo. A palavra flexibilidade não tem nada a ver com anarquia, não tem nada a ver com... É ao contrário, é uma flexibilidade muito estruturada, entre aspas, muito complexa. Porque o tempo todo estamos planejando, é um planejamento aberto, que vai se avaliando na prática, tem uma contínua checagem de entrada, do meio, de saída, e essa checagem é sua, é da plataforma, é da comunidade escolar, e nesse momento até os pais, eles participam, e ela é principalmente do estudante. Então, uma mudança de mentalidade bem complexa, e que não vamos fazer tudo de uma vez, mas se nós não tivermos, essa é a minha percepção, se não tivermos este olhar assim amplo, 360 graus, e essa flexibilidade de propor, e o próprio professor também ser avaliado pelos estudantes, porque quando eu checo se minha aula, aquela proposta está fazendo sentido, eu estou sendo avaliado, como quando você faz uma viagem no Uber e avalia o motorista, naquela hora está avaliando o professor, quer dizer, o profissional. Então, se não fizermos isso, realmente não vamos mudar nada. Vamos ter, às vezes, assim, algumas ações interessantes, vamos dizer, temos uma plataforma legal, mas falta algo, que é essa visão integradora total. Então, vamos desenhá-la aos poucos, mas sabendo aonde vamos chegar. Muito bom, professor. Muito boa colocação. Paulo, eu já vou passar para você para falar sobre a avaliação, porque foi um tema que você trouxe na tua fala inicial, mas já vou emendar uma pergunta aqui da Patrícia. Concordo, ela diz que concorda contigo sobre a visão de avaliação, mas gostaria que você abordasse um pouco mais como poderíamos trabalhar melhor a questão da avaliação. O modelo processual, né, que o professor acabou de comentar, seria o caminho? Então, passo para você, Paulo. Tá bom, essa é a pergunta. Perfeito. É como que é? Patrícia, né? Patrícia. Obrigado, Patrícia, pela pergunta. Bom, eu queria só comentar que essa realidade que o senhor Moran comentou, de ter um aluno lá do ensino médio, né, ou seja, ele regressa no médio, 1,35 anos, no ensino superior, isso é muito comum, e é justamente essa grande dificuldade, né, professor? E, obviamente, isso acontece também nos outros níveis de ensino. Todo mundo aqui, que é, né, professor de sala de aula ali, sabe que numa turma você não tem apenas um aluno médio.
Você sempre tem alunos, entre aspas, escolhe o critério aí, alunos acima da média e outros alunos abaixo da média. Pode ser atenção, pode ser interesse, pode ser conhecimento prévio, pode ser cultura, e aí a coisa, ela caminha. Então, assim, como avaliar? Eu acho que o primeiro ponto, na verdade, que tem que mudar é, vai ficar gravado, né? Eu sou crítico com esse negócio de nota, sabe? Porque, assim, a nota, na minha opinião, não avalia, ponto. Tá? Eu gosto muito mais de um conceito chamado de ganho de aprendizagem. Eu vou tentar dar um exemplo bem simples. Imagina João e Maria, tá? 2 exemplos. João e Maria. João e Maria fizeram redação. João e Maria fizeram redação e os dois, João e Maria, tiveram nota 6. Ok? Ok. João e Maria tiveram nota 6, mas o que acontece? João, todos os pontos, ou seja, foi excelente no texto dele, tirou nota 6, mas tudo que ele perdeu de nota, ou seja, foi descontado nota, foi em relação à gramática. Então ele tem um problema bastante específico para resolver em termos de gramática, né? Ou seja, a redação correta da língua portuguesa. A Maria, ela também tirou nota 6. Perante o João, ela é igual, tem a mesma nota, concorda comigo? Mas o problema, na verdade, da Maria não teve nenhum erro de gramática. Mas o que ela teve, ela não teve clareza, ela não teve consistência, ela não teve argumento, ou seja, é um texto que não tem pé e cabeça. Entenda que para o sistema de nota, Maria e João são exatamente iguais. Mas a abordagem que o professor tem que dar para poder desenvolver João e desenvolver Maria são completamente diferentes. Tá? E é por isso que eu não gosto de nota. Eu gosto qual que é o ganho de aprendizagem nisso. Vamos supor que aí sim o professor, né, de redação ali, ou o professor de língua portuguesa, mais ou menos identificou isso e fez um trabalho, portanto, ali na questão gramatical, especificamente com o João. O que acontece é que na próxima redação, na próxima avaliação, João tirou nota 8, entende? E a Maria, ela continua com a mesma coisa, tirou nota 7. Então, qual foi o ganho de aprendizagem? O ganho de aprendizagem é essa diferença, sabe? Então, não significa que um aprendeu mais ou menos, aprenderam coisas diferentes. É isso que a gente tem que aprender a medir, sabe? E como fazer isso? Como fazer isso? Eu acho que o professor Moran já falou da avaliação diagnóstica, e sem dúvida é importante, mas nós temos 2 grandes tipos de avaliação, e uma ela é simplesmente desconsiderada. Uma avaliação somativa, que é o que a gente conhece como teste, como prova, ou seja, a gente pega no final do bimestre, carrega uma grande quantidade de informação e faz em um único momento uma prova, ou um teste que eu estou testando, eu estou avaliando. Qual que é o objetivo de teste? Classificar. Classificar, para classificar um grupo, uma sala, eu tenho que marcar as erradas, sabe? Então ele mas acentua ou identifica o erro do aluno, sabe? É classificatório, ela é rotulante, ela rotula assim, daquele grupo, quem são os alunos acima da média e abaixo da média. Meu Deus do céu, todo mundo aqui que é professor, a gente sabe que toda a turma, todos os alunos, absolutamente todos os alunos, têm capacidade de aprender. O que eles não têm, às vezes, eles não aprendem ao mesmo tempo. Quem é professor aqui de Educação Fundamental 1, mais ainda, como que a gente alfabetiza a criança se eu tenho lá crianças de 5 anos e meio, 6 anos e meio, quase 7 anos na mesma sala, entende? E o que acontece com isso? Eles não têm capacidade de aprender? Claro que tem, só que eles vão ser alfabetizados num ritmo diferente, que vai depender de vários contextos, exatamente como o professor Moran falou. Vai depender se esse aluno, se essa criança, né, no caso da educação infantil, do Fundamental 1, se ele tem irmão mais velho ou não tem irmão mais velho, qual que é a dedicação da família, qual foi, enfim, o contexto social, o contexto de experimentação, o contexto de vivências que ele já teve, se a família desenvolve um pouco mais isso em casa ou não. Então, mas todos têm capacidade de aprender. Então, essa avaliação, essa prova, não gosto nem de avaliação, essa prova, avaliação somativa, prova, teste, para a aprendizagem, no processo de aprendizagem, me desculpa, ela deve ser repensada e, por que não, abolida, entende? Agora, uma coisa que tem que ser muito ressaltada é um processo de avaliação. Avaliação, entenda que uma avaliação não é a classificação, a avaliação é o diagnóstico, é a mensuração, é a descrição, é descrever, o professor Moura chamou atenção para isso, é descrever o que o aluno já sabe e poder dar feedback para ele do que ele ainda falta alcançar. Mas eu valorizo o que ele já sabe e eu mostro o caminho para ele poder ter esse desenvolvimento contínuo. Então, isso é um processo de avaliação formativo. Formativo pode ser semanal, pode ser com vários pontos de checagem. E como fazer isso para responder a Patrícia de uma forma um pouco mais direta, tá? Patrícia, numa avaliação formativa, o mais importante não é o dado quantitativo, é o qualitativo, é a descrição. Então, como que eu posso, entendo dessa forma,
transformar um dado qualitativo em numérico, já que eu tenho que atribuir, no final do dia, uma nota para esse aluno. Se você pensar num modelo chamado de rubrica, tá? De 4 níveis, 1, 2, 3, 4. No terceiro nível aqui, você vai descrever todas as habilidades, todas as competências, ou o que ele deveria, os conteúdos que ele deveriam saber. Dependendo se a sua escola é mais conteudista ou por habilidade e competência, você vai descrever tudo no nível 3, tá? O que acontece? Ele tem o trabalho. Esse trabalho pode ser um mapa mental, pode ser um projeto, pode ser uma redação, pode ser um questionário, não importa, entende? Aí acontece. Ele não fez, ou fez que ficou muito abaixo, ele não tem nem nota, ele tem a chance de refazer de novo. Porque ele não tem como avaliar simplesmente se ele não fez, entende? Não tem sentido dar uma nota 0, né? Ele tem a chance de refazer isso em um outro momento. Se ele fez e ficou muito abaixo dessas descrições, desses descritivos, né, de habilidades, competências ou conteúdos, ou unidades curriculares, ou, enfim, a unidade de aprendizagem, você pode atribuir aqui, justamente, vamos pensar, uma nota que vai, portanto, de 1, e tem 2 aqui, ó, nessa classificação 2, de 1 até 6, por exemplo, se a média de aprovação é 7. Se o teu aluno aí fez um mapa mental, um projeto, um questionário, uma redação, o teu trabalho aí, né, um vídeo, ou seja, você criou os elementos que tem que ter nesse processo, tá? Ele cumpriu todos, ele tem ou nota 7 ou nota 8, entende? Ou seja, a gente transcreve aquilo que é qualitativo em quantitativo. Mas e aquele aluno? Eu esperava uma redação, você pediu uma redação que eu tivesse título, argumento, introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, né, com clareza, com correção gramatical, tudo isso. Cara, o aluno fez tudo isso, tá tudo aqui, ó, descreveu tudo isso. Só que além disso, puxa, ele colocou estatística referenciada. Ele colocou elementos de poesia, sabe? Jogos de palavras inteligentes, metáforas inteligentes. Então o que esse aluno fez? Ele foi além do que você imaginava, do que você esperava para aquele nível. Então aí ele teria essa qualitativo, você transforma isso em nota 9 ou 10, entende? Então, ou seja, é uma forma rubrica, estudem isso, porque é uma forma muito importante, muito fácil até, dá trabalho, dá, mas é fácil de transformar dados qualitativos em dados quantitativos. E aplica a tudo que o professor Moran falou. Aplica a projeto de vida, aplica, na verdade, a problema, a cases, enfim, um mapa mental, né? A atividade em grupo, ou seja, você consegue realmente tangibilizar essa avaliação, colocando ela muito mais descritiva do que o aluno já sabe e o que ele pode avançar, do que simplesmente um teste ou uma prova ou uma nota que... Cá entre nós, o que vai acontecer? Vem comigo. O teu aluno vai estudar aquele monte de conteúdo do bimestre inteiro, de véspera de prova, eu chamo isso que é plano JK, Juscelino Kubitschek, 50 anos de desenvolvimento, lembra da história? Em 5, o aluno faz o plano JK para estudo. 50 dias de aula, ele estuda isso de véspera de prova. Tudo em memória de curto prazo. Memória de curto prazo é uma memória que não é boa para guardar, chama curto prazo, mas ela serve para poder fazer o download disso na prova e conseguir uma nota. Desculpa, uma nota mentirosa. É uma nota que ele estudou de véspera de prova, para fazer prova, para tirar nota, para conseguir média, para deixar pai e mãe feliz, passar de ano, mas ele não aprendeu. Então vamos falar sério? Então se a gente for falar sério em educação, a gente tem que começar, como o professor Moran bem comentou, a olhar de trás para frente, a olhar do fim para o começo. Como que vamos avaliar? E aí, como a gente vai avaliar, aí a gente pensa em estruturar um processo adequado para isso, para que transforme ensino em aprendizagem. Senão, a gente está brincando de ensinar, os alunos estão brincando de aprender, e nós temos os dados que nós temos em PISA, nós temos o apagão de talentos que nós temos no Brasil. Ponto. Pô, Paulo, eu acho que é importante também essa conexão, né, entre a fala do Paulo e do professor Moran, porque quando o professor fala dos momentos dentro das metodologias ativas, ele falou, né, desse trabalho também individual. E o Paulo traz um instrumento que é uma rubrica, um instrumento reflexivo, analítico. A gente tem que ter um tempo ali também para que o aluno possa fazer isso. Então, quando a gente olha para esses modelos flexíveis, é importante entender que esses processos precisam estar nesse planejamento, né? Então, eu preciso dar tempo para que o aluno trabalhe. Não pode ser uma gincana, né? Trabalhar com metodologias ativas não é ficar ali botando pressa, mas é dar o tempo para que o aluno possa refletir, possa se desenvolver, enfim. E aí eu acho que a gente tem, sim, um olhar importante para organizar essas estruturas, como o professor comentou, e um grande desafio, né? Porque tem toda uma logística das escolas que a gente conhece, toda uma questão também financeira que acaba impactando muito aí.
Então, eu achei muito legal que vocês se complementaram muito bem aí nas falas. Bom, eu vou trazer uma última pergunta e, ao mesmo tempo, eu já vou passar para cada um de vocês e pedir para que vocês façam as considerações finais. Passou muito rápido, né? A gente já vai por encerramento. Então, a gente tem aí mais alguns minutos e eu vou trazer para finalizar a pergunta da Ariane. A Ariane, ela fala o seguinte, né? Ela, acho que provavelmente isso aqui é para o Paulo, mais uma vez contribuindo muito. Dando seguimento à proposta anterior, gostaria de saber sua opinião sobre o desenvolvimento de instrumentos que favoreçam o desenvolvimento de novas habilidades nos alunos, a partir da programação neurolinguística. É uma pergunta um pouco mais complexa. Paulo, eu vou pedir para que você responda e que você também já faça suas considerações finais. Perfeito, vou tentar fazer isso em 1 minutinho para a gente poder ficar dentro do prazo. A programação neurolinguística é realmente uma área muito interessante, mas para alguns cientistas ela é uma área cinza, uma área cinzenta, né, dentro das neurociências da aprendizagem. Obviamente tem coisas bastante interessantes quando a gente pensa lá da inconsciente, né, da pessoa inconsciente à consciência, e talvez aí venha a grande sacada. Tem alguns grandes gaps em educação. Né? O primeiro e o maior de todos, naturalmente, é sair da ignorância para o conhecimento. Né? Todos nós, eu me coloco nisso, eu sou ignorante em quase tudo. Né? Alguma partezinha da ciência, eu tenho lá algum conhecimentozinho, mas quase todas as áreas da ciência, eu sou absolutamente um absoluto ignorante. Então a gente tem que ter essa clareza, né? Como pessoa, porque é saber que tem um mundo aí inteiro para aprendizagem. Outro grande gap é o que eu chamei a atenção, que é do ensino para aprendizagem. Mas tentando, isso que eu falei, ensino não significa necessariamente aprendizagem. E o terceiro gap, que eu acho que é o mais urgente de todos nós debatermos isso, talvez está mais ligado à pergunta, é justamente o gap do conhecer, do saber e fazer, sabe? Não adianta a gente ficar com uma educação tão conteudista de ensinar, empurrar, e a gente não dá a oportunidade desse aluno praticar. Então, quando a gente permite que o aluno pratique, ele está desenvolvendo várias outras habilidades, não só cognitivas, mas táteis, ou seja, fazer, né, o fazer, para ele pensar e fazer, ele tem um sentimento. Eu acho que isso liga tudo ao que você está querendo dizer aí de programação neurolinguística e neurociências no sentido de emoções, cognitivo, né, ação, tudo na mesma, tudo oulo, né, ou seja, tudo fazendo parte da mesma coisa. E aí agradecer, terminando minha fala, agradecer demais, Leandro, a tua condução, a Carol e toda a organização da BET pelo convite, e o prazer, professor Moran, né, de estar aqui com o senhor mais uma vez, podendo trocar essas ideias com esse público maravilhoso que acompanha a jornada BET Online. Bom, eu também fico muito feliz de estar aqui com vocês, um diálogo, pessoas que eu admiro e falando de realidades tão desafiadoras. Intelectualmente nós conhecemos o que temos que fazer, nós que tudo que falamos da teoria e prática é fundamental, sabemos que tem que aliar de uma forma mais ampla, flexível, usar rubricas, mas depois a gente fica meio que engessado em modelos, em processos, em tempos, porque trabalhamos em organizações complexas, temos que combinar a organização e a flexibilidade. Então, as organizações, elas são feitas por pessoas. Se as pessoas começam a pensar de uma forma um pouco mais aberta, participativa, ouvindo-se e decidindo mais juntas, nós vamos avançar mais. Eu lembro, assim, para terminar, que sempre a ideia de que nós temos muita dificuldade em trabalhar em educação, em ambientes, o que nos dizia Carl Rogers, a educação só avança se criarmos ambientes de confiança, de acolhimento e de flexibilidade. Então a flexibilidade está muito ligada ao acolhimento, ao respeito ao outro, à escuta. Então é mais uma dimensão humana e não é tanto tecnológica e mesmo pedagógica. Ela depende
deste ambiente humano. E nós não podemos ter modelos flexíveis em modelos muito controladores. E essa contradição atrasa muito o nosso processo. Então, por mais que tenhamos plataformas adaptativas, muitos recursos para trabalhar em tempos síncronos e assíncronos, muitas formas de avaliar, terminamos fazendo tudo meio nas caixinhas. Temos que avaliar assim, a prova depois a cada 2 meses, e terminamos meio contradizendo-nos entre a teoria que nós vemos assim longe e uma prática que fica nos amarrando, porque temos um modelo mental, individual e cultural extremamente controlador e autoritário de cima para baixo. Se não mudarmos isso, não teremos esses modelos flexíveis. Mas eu conto e espero que tenhamos aprendido muito nesse ano e avancemos neste 2021 tão complexo, a experimentar isso na prática, a ajudar-nos e a aprender de forma integrar também flexível o humano, o pedagógico e o tecnológico, trabalhar todos junto para construir uma sociedade melhor. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, professor. Obrigado, José Mourão. Obrigado, Paulo Tomazinho. Foi um prazer poder mediar esse debate, passou muito rápido. Eu agradeço a todos e a todas que acompanharam nossa conversa e, na verdade, a minha última palavra é: estamos frente a muitos desafios e vamos ainda ter mais desafios, né, até o final do ano. Eu acho que o mais importante é a gente olhar e refletir, tentar aplicar, tentar criar e não buscar receitas prontas, né? Porque cada escola, cada professor vai ter o seu caminho, vai ter que construir o seu caminho. Então, a gente vai conhecer casos, é importante, a gente vai se inspirar, mas experimentar, como o Paulo tanto falou, e refletir sobre essas experiências, compartilhar isso dentro da escola é um processo muito rico e com certeza pode transformar as práticas que tanta gente busca aí quando fala de metodologias ativas e modelos flexíveis. Verdade. Agradeço a presença e a participação de todos e vou passar para o Marcelo encerrar a nossa sessão. Muito obrigado. Opa, obrigado, Leandro, obrigado, professor Mourão, obrigado, Paulo, por esta palestra. A palavra é instigante, ela foi instigante. Muito obrigado mesmo por essa reflexão. Muito bem. Há mais de 15 anos, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Turku, na Finlândia, observou que as ferramentas digitais disponíveis não ajudavam muitos professores na aprendizagem da matemática. E assim nasceu EduTem Playground, uma biblioteca com conteúdos gamificados para crianças e adolescentes dos 6 aos 15 anos. EduTem, o caderno digital de atividades matemáticas número 1 da Finlândia, agora está no Brasil, trazido pela Profor.edu. Colocamos aí na tela um QR Code para você solicitar um piloto gratuito da EduTem na sua escola. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code da tela e seguir as instruções. Então, não deixe de aproveitar e leve para a sua escola este piloto gratuito de EduTem. Muito bem, nós estamos encerrando esta nossa sessão plenária. Na sequência, nós teremos os palcos de lives, que são 6 sessões de 30 minutos sobre inovação e tecnologia em educação. São sessões em que você poderá participar e interagir com os palestrantes. E para acessar é bem simples. Volte para o auditório principal e tem a aba lá, palco de lives, e lá você pode escolher uma entre as 6 salas disponíveis para assistir. Agora serão apresentadas as sessões da Editora do Brasil, Evolucional, Conexia, SAI, SAS e Google. Se você preferir, você também pode visitar os estandes na área de exposição. Tem muita coisa bacana, inclusive a EduInfo está sorteando vários prêmios dentro do seu stand. Então, corra lá e aproveite e participe. Na volta, nós teremos a palestra Como Desenvolver STEAM no Ensino Híbrido, com as palestrantes Mariana Peão Lorenzin e Thalita Marcília. Nós esperamos por vocês. Até mais. Tchau, tchau.